Por estar no horário regimental, declaro aberta a presente sessão da Terceira Câmara Julgadora do Conselho Administrativo do Estado de Goiás, do dia 7 de agosto de 2024. Desejo à nossa secretária Laura um bom dia, conselheiros, doutor Eli, doutor Carlos Augusto e demais ouvintes. Um bom dia e um excelente dia de trabalho. Considerando que temos dois processos em retorno e seguindo, então, o que determina o regimento interno, iniciaremos a apreciação dos processos pelos processos em retorno e considerando também que nesses processos o autor de pedido de vista é o doutor Ítalo e estava em minha cadeira, eu transfiro a coordenação ao conselheiro Ricardo para a sequência dos trabalhos. Pois não, coordenadora Valéria, bom dia a todos. Em apreciação, peraí, só um instante, também solicito recomposição cameral, considerando que nesse processo o Dr. Francisco atua em substituição ao conselheiro Valdir. Dr. Ítalo, por ser o autor do pedido de vista, bom dia a todos. Ou então, a apreciação do processo 40.119.0285.1532, em que é recorrente Globatec Adaptações de Veículos Limitada, Solidários, Janaína Damascena Rodrigues, sendo relator o conselheiro Francisco Viana Lopes, o qual, estando em condições, peço profiro o relator, por gentileza. Bom dia, senhor coordenador, nobres conselheiros, senhor presidente fazendário, nosso secretário. O presente lançamento refere-se à acusação que a empresa Globaltec Adaptações de Veículos adquiriu 4 veículos por meio de notas fiscais apontadas, utilizando o valor de notas fiscais com base de cálculo de operação de venda, conforme convênio ICMS 51/00, com faturamento direto ao consumidor e, após curto prazo de tempo das datas de aquisições junto à montadora, realizou suas respectivas vendas, conforme consta nas observações constantes da peça original do anexo estruturado, descrito complementado, ocorrência de documentos anexados, descaracterizando assim a suposta destinação inicial do veículo ao ativo imobilizado. Dessa forma, suprimiu o pagamento do imposto na importância de R$ 7.378,71 para cada veículo, totalizando um valor de R$ 29.514,84, já compensado o crédito destacado nos documentos fiscais. Em descrição complementar, folha 4, informa o autuante que os veículos citados acima, adquiridos para uso e consumo, foram comercializados conforme documentos anexos, após curto espaço de tempo de aquisição junto ao montador, destaca o conceito de ativo imobilizado, de acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis divulgado em 31/7/2009, como sendo todo ativo tangível ou corpóreo que é mantido para uso na produção, fornecimento de mercadorias e ou serviços, para aluguéis para fins administrativos, que se espera usar por mais de um ano. As folhas 6 e 3 anexam notas fiscais de aquisição de vendas pela autuada. Aponta como infração artigo 11, inciso 1º, para artigo 44, 64, 65 da Lei 11.651, os artigos 41, parágrafo 1º, inciso 4 da linha B minúsculo, e do artigo 141 do caput do decreto 4.852, o artigo 102, 106 do anexo 12, 12º do decreto 4.852, sendo proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso 3, a linha A minúscula da Lei 11.651, com a redação 17.917 de 2012. O sujeito passivo comparece ao feito, pedindo preliminar a nulidade da auto-infração, por estar o processo evade vícios de ausência de provas e a exclusão da sócia apontada como solidária por ter sido retirada da sociedade, e ainda com base no artigo 124 e 128 do inciso 3º do artigo 135 e também do artigo 137 do CTN. No mérito, questiona genericamente a base de cálculo usada pelo físico, a multa por ele proposto e juros cobrados. Ao final, requer faça nulidade do auto de fração pelos motivos acima desfilados, seja declarada nulidade do respectivo auto, ou alternativamente julgado totalmente insubsistente o auto de fração, objeto presente nos termos acima delineados. Adentrando no mérito da presente defesa, afirma que o auto de fração baseou-se apenas em suposições, não havendo provas produzidas pelo agente fiscalizador, afirma que os veículos subjetos a notas fiscais relacionadas foram adquiridos após integralizar o imobilizado da empresa. Quanto à quilometragem superior exigida pela legislação, reclama a incidência do multa e juros superiores aos previstos legalmente, procedendo-se aos recálculos do real valor devido, expurgando-se ainda dos cálculos a capitalização de valores acréscimos ilícitos.
Na sentença 9.958 de 2022, o julgador, conhecendo a impugnação, negou o provimento no mérito, decidiu pela procedência do presente feito e nos termos da sua fundamentação, porém, com a aplicação da súmula 9 do CAT, mantendo a obrigada na lide. E também recusando o pedido de anulação apresentado pela ausência de arrimo legal de ambos os pedidos. Intimado, a solidária não comparece no lavrar o termo de peripção, folha 65. O sujeito passivo apresenta recurso voluntário e pede prioridade da educacionalidade do auto de infração, o licenciamento de defesa, afirmando que o demonstrativo elaborado pelo senhor fiscal, sistema usado suposições para elaboração do auto de infração não apresenta nenhuma prova que se trata de bens adquiridos para comercialização e não de bens e ativos imobilizados, posteriormente vendidos, sendo tal requisito dispensável para configurar a infração cometida, dificultando sobremaneira o exercício da ampla defesa. Reclama da barra de cálculo, afirmando que essa não corresponde ao ditame das normas legais, ao final requer se declarar a nulidade do auto, ou alternativamente julgado totalmente insubsistente, requer ainda a reforma da eleição cameral, da eleição singular, visando a retirada da sócia do polo passivo do presente feito, conforme explanado acima, requer, por fim, constatando-se a incidência de multas e juros superiores a previstos legais, procedendo os recálculos do real valor devido, expurgando ainda dos cálculos a capitalização e os demais acréscimos ilícitos, intimando-se aqui recorrente todo o andamento do procedimento administrativo para que requer exercício de ampla defesa, anexa a quarta alteração contratual, que evidencia a saída da única sócia, Janaína Damasceno Rodrigues, com data em 16/7/2018. É o relatório, senhor coordenador. Senhor coordenador, eu já te peço, isso vênia, de antecipar o meu voto, por se tratar de uma matéria. São dois processos que eu vou relatar. Processo de fácil solução dessa lide. Fato é que, em tange em relação à solidária, Janaína Damasceno Rodrigues, ela anexou a quarta alteração contratual, já relatada por mim, na data de 16/7/2018. Então, também tendo em vista a declaração de constitucionalidade do artigo 45, inciso 12, também eu voto aqui pela exclusão da solidária, baseando nesses dois princípios, duas realidades. No que tange a preliminar de unidade de segurança na determinação da infração, visto que os autos constam todos os requisitos de validade e de ditame legal que foi apresentado aqui no auto de infração, constam aqui toda a validade do lançamento, nos termos do artigo 142 do CTM, então, portanto, não afasto essa preliminar. E no mérito, alega o passivo que há provas de que a aquisição se deu para ativo mobilizado. Contudo, as notas fiscais evidenciam que a aquisição se deu para uso e consumo do contribuinte no cálculo do imposto devido, o auditor conseguiu os créditos pela entrada, norma e substituição, de forma que não há irregularidade evidenciada no cálculo do tributo. Dessa forma, conheço, né, provimento para manter a sentença singular e já é de praxe da casa, em detrimento da aplicação da súmula 9. Então, que já aplicou também, né, na fase singular a limitação dos juros a Selic nos termos da súmula 9. E assim como eu voto para apreciação da representação societária, e nesse caso aqui não há nenhum advogado do sujeito passivo. Obrigado. Francisco, só uma observação em relação à súmula 9, né? Atualmente consta do cálculo atual dos autos o tema 1062. Isso. Então, eu tinha me esquecido do número 1062, fato é. Mas eu só reafirmei aquilo que foi decidido na instância singular naquela época, que nós estávamos aplicando a súmula 9. Doutor Eli, com a palavra. Pois bem, obrigado, senhor coordenador, doutor Ricardo Dutra. Cumprimento, em seu nome, cumprimento a conselheiros, demais conselheiros dessa sessão de julgamento da terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário. Cumprimento a secretária Laura, o colega de Habitação Fazendária Carlos Augusto e todos aqueles que, porventura, estejam nos acompanhando. Pois bem, conforme o doutor Francisco já destacou na sua informação a respeito do voto e também quanto ao voto já apresentado, Fazenda Pública concorda. Primeiro, quanto à solidária, não há dúvida alguma de que ela deve ser retirada, porquanto os fatos geradores são posteriores à sua saída da empresa, conforme atesta a cópia da alteração contratual juntada aos autos. Quanto ao mérito, os documentos apresentados pela fiscalização, os quais indicam a comercialização dos veículos pouco tempo após a aquisição em quantidades e habitualidades que descaracterizam a aquisição para incorporação imobilizado, e que são corroborados pela manifestação do próprio sujeito passivo, qualifica o lançamento.
tal sorte que ela atendeu todos os requisitos do artigo 142 do CTN. Dessa forma, o voto do doutor Francisco, parabenizando, portanto, é bastante definitivo quanto à questão. Pagamento pela validade e pela manutenção do lançamento. Concordamos com o voto do doutor Francisco. Obrigado, senhor coordenador. Obrigado, doutor Eli. Pergunto se há necessidade de conferência. Não havendo necessidade de conferência, o doutor Francisco já proferiu o voto. O doutor Ítalo, autor do pedido de vistas. Bom dia, senhor coordenador. Na pessoa de quem cumprimento os demais participantes da presente sessão de julgamento. Eu vou acompanhar integralmente o voto do relator, inclusive com as considerações aí feitas pelo nobre representante fazendário. Obrigado, doutor Ítalo. Doutor Henrique. Bom dia, senhor coordenador, demais presentes. Eu acompanho o voto do conselheiro relator, Francisco. Obrigado, doutor Adonídio. Bom dia a todos. Eu também acompanho o voto do relator. Obrigado. Bom, então a terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica arguída pela autuada por insegurança na determinação da infração. Por unanimidade de votos, acatar a preliminar de exclusão do solidário Janaína Damascena Rodrigues, da LIDE, arguída pelo sujeito passivo. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. E observo que consta do cálculo atual dos autos o tema 1062 do STF. E ainda temos mais um processo de relatoria do doutor Francisco e também do mesmo sujeito passivo. Em apreciação, processo 40.119.0269.5220, em que é recorrente Globatec Adaptações de Veículos Limitada, Solidários, Janaína Damascena Rodrigues. Sendo relator o doutor Francisco Viana Lopes, o qual está em condições, peço para o relator, por gentileza. De antemão, pergunto se é caso de extensão, doutor Francisco. Caso de extensão, senhor coordenador. Doutor Eli, com a palavra. Senhor coordenador, de acordo com a extensão. Obrigado. Doutor Ítalo. De acordo com a extensão. Todos de acordo? Sim. Bom, então esse processo também ele sai aí por extensão de julgamento do item 1, rejeitou aí a preliminar de insegurança, acatou a preliminar de exclusão da solidária Janaína Damascena Rodrigues e, no mérito, manteve a sentença singular que considerou procedente o auto de infração, também já com o cálculo atual aí nos termos do tema 1062 do STF. Acredito que tenha encerrado a participação do doutor Eli na sessão de hoje. Sim, senhor coordenador, agradeço a deferência por colocar os processos em apreciação logo no início. Desejo a todos a restante sessão bastante proveitosa, um ótimo dia e peço licença para me retirar. Obrigado. Obrigado. Estou encerrando aqui, fazendo as vezes da nossa coordenadora. Transfiro a coordenação para a conselheira Valéria. Muito obrigada, doutor Ricardo. Conselheiro Ítalo também era o único processo conosco. Bom dia, bom Isso. trabalho. Bom dia, bom trabalho para vocês. Até breve. Assim, anuncio os processos da pauta. O item 1, O doutor Francisco também encerrou a participação? não. Não. Está na pauta. Ok. Na pauta. Anuncio o processo 40.119.012.77441, com recurso voluntário 1951 de 2024, em que é recorrente Adilar Luiz Rosso, relator do processo, conselheiro Francisco Viana Lopes, em substituição ao conselheiro Henrique, representante do sujeito passivo não se faz presente, e o representante da Fazenda Pública, Dr. Carlos Augusto Lins. Dr. Francisco, quando o senhor estiver em condições. Sim, senhor coordenador, bom dia. Senhor coordenador, estava na sessão anterior. O presente lançamento refere-se à acusação do direito passivo promoveu saída de mercadorias, milho em grãos no valor comercial de R$ 89.679,20.
Já cresceu respectivamente valor agregado, IVA de 30%, acobertadas pelas notas fiscais finais 2047, 2051, 2056, emitidas em 17 de nove de 2016, cópias em anexo, onde restou caracterizado a entrada de mercadorias, destinatário diverso, do constante documento fiscal e que, por essa razão, são considerados idôneos conforme a declaração e demais documentos anexos ao processo. Em consequência, era pagar o ICMS na importância de R$ 10.761,50 nas combinações legais. Foram indicados como infringidas 64, 66, 67, inciso 1º da Lei 11.651, sendo proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso 12, a linha A, do artigo 4 do parágrafo 11º, do parágrafo 9º, do inciso 1º da Lei 11.651. Devidamente intimado, por 10 e 11, o sujeito passivo comparece aos autos para apresentar impugnação ao lançamento, alega pela unidade de lançamento, o erro de fato em razão de que somente seria responsável pelo auto se houvesse um contrato firmado com a empresa compradora, Agronegócio Veneza, que emite as ordens de carregamento para o produtor, haja visto que as mercadorias transportadas estavam acompanhadas de documentação fiscal idônea, afirma que o vendedor do produto, através da intermediação do negócio, simplesmente cumpre a ordem de carregamento, não havendo necessidade de se preocupar com destino da mercadoria. Entendeu que juntou toda a documentação do referido auto, já exigida em momento anterior para averiguação da negociação, e mesmo assim foi notificado com auto-infração. Ao emitir nota fiscal, o produtor tem a certeza que a mercadoria é destinada ao destinatário de nota fiscal, pois simplesmente cumpre as ordens de carregamento, portanto, não houve má-fé ou intencionalidade de não cumprir as exigências legais, sendo assim, considere procedente a autuação e, caso persista a cobrança, esta seja encaminhada à corretora Veneza. Instruiu por sua peça defensória com os documentos, as folhas 17 a 35, mediante sentença 6.107 de 2022, o julgador singular não acatou o pedido de unidades e não entendeu não ser necessária a realização de diligência, e no mérito decidiu pela procedência da prevenção inicial do fisco, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos termos do proposto na inicial, com cálculos do setor competente, que garantirá a certeza da liquidez ao crédito tributário. Nos cálculos pertinentes, aponta que deverá ser observada a limitação da correção monetária em juros de mora aos índices da taxa Selic, observando a súmula 9. Devidamente intimado, o sujeito passivo retorna aos autos para a apresentação do recurso voluntário, reafirma todo o exposto em instância anterior, aponta na unidade com insegurança na ação da infração, quanto à responsabilidade pela infração, já que os documentos apresentados anteriormente demonstram que a aquisição das mercadorias se deu pela Agronegócio Veneza, que não configura no passivo da infração, nem mesmo com solidariedade, discorre que o benefício fiscal que gera a isenção do ICMS em operações de saída de milho, apontado como suposto crédito tributário, é insubsistente e, consequentemente, deverá ser anulado no lançamento, requer seja acolhida a penalidade de insegurança na intenção da infração, nos termos da fundamentação preterida, ou que seja baixado o presente processo de diligência na gerência de diretoria responsável pelo presente auto de infração, para ser esclarecido se foi notificada a empresa Agronegócio Veneza, bem como se essa realizou operações semelhantes com outros produtores rurais, e ainda esclareceu os motivos pelos quais a empresa não foi autuada como responsável pela ocorrência ou na condição de responsável solidário pelo fato gerador. Pugna que seja expedido o ofício à Procuradoria Tributária para que oriente sobre a exclusão da multa prevista no artigo 71, inciso 12, a linha A minúsculo do CTE, nos termos gerados anteriormente à vigência da Lei 19.965 de 2018, no mérito de julgado improcedente o presente auto de infração, tendo em vista a ausência de prática de irregularidade por parte da recorrente, que realiza toda a sua obrigação obrigatória de boa-fé nos termos da fundação preterida. Seja excluída a desrazoada multa em razão de ultrapassar todos os parâmetros impostos por lei, artigo 71, inciso 12, a linha A maiúscula, do parágrafo 4 do artigo 4º, do parágrafo 11º, do parágrafo 9º, do inciso 1º da Lei 11.651, com a redação da Lei 19.965 de 2018, tendo por base todos os fatos e fundamentos acima elencados. Caso improvavelmente não seja acatado os pedidos anteriores, seja aplicada a forma privilegiada o artigo 71, parágrafo 8º do CTE, reduzindo-se em 50% a multa aplicada no montante de R$ 7.608,92, anexo ao despacho número 193 de 2019.
do gabinete da PGE. Então, relatório, senhor coordenador. Obrigada, doutor Francisco. Doutor Francisco, as matérias a serem apreciadas seriam pedido de diligência, nulidade por insegurança, mérito e penalidade. E a multa, isso. Doutor Carlos, bom dia. Bom Senhor, dia. senhor com a palavra para manifestação da Fazenda Pública. Obrigado, doutora Valéria. Bom dia aos conselheiros, à secretária Laura. O presente auto de infração, ele ocorreu devido a ter se detectada a saída de milhos em grãos através de 3 notas fiscais emitidas em 17 de 9 de 2016 e ficou caracterizado que houve uma entrega a destinatário diverso. O destinatário que, inclusive, prestou declaração Fabrício Henrique Ribeiro, e efetivamente ficou caracterizado que a entrega efetiva ocorreu para a empresa Agronegócios Veneza, e existem comprovantes como contrato de compra e venda, comprovante de transferência, que confirmam essa entrega destinatária diverso. O sujeito passivo, as questões, né, que são colocadas no processo são primeiro, nulidade por insegurança. Entendemos que não houve nenhuma insegurança aqui nesse processo, está claro, com provas, documentações. Então, entendemos que, primeiro, que não houve essa nulidade. Também ele pede que, no mérito, ele entende que seria caso de isenção. Entendemos que não caberia aqui a isenção, documento é inidôneo, está correto aqui a cobrança do imposto. Também tem o pedido de diligência para verificar junto ao destinatário questões relacionadas a como se fosse transferir a solidariedade para o destinatário. Também somos contrários, entendemos que o processo está maduro para julgamento, não há necessidade nenhuma de diligência aqui. Agora, o ponto mais importante desse processo se refere à questão da penalidade. Foi aplicado o artigo 71, inciso 12, A minúsculo, item 4. E este do Código Tributário Estadual também foi aplicado o parágrafo 9º, 1, que é a qualificadora, e também a limitadora da qualificadora, que seria o parágrafo 11, limitando-se a 100% do valor, a multa a 100% do valor do imposto. E este inciso mencionado, 12A4, ele foi declarado inconstitucional. Então, as alegações do sujeito passivo entendo que estão corretas no sentido de se excluir este inciso do auto de infração. Então, retiraria-se esse 50%, né, do valor da base de cálculo, que foi considerado constitucional, porque ultrapassou o limite dos 100%. Porém, ainda resta a qualificadora do parágrafo 9º, inciso 1, de 60% do valor do imposto, né? O inciso 1 é situação normal e o 2 seria substituição tributária. No caso aqui, entendemos que é o inciso 1. Então, no nosso entendimento, a multa aqui deveria ser de 60% do valor do imposto, de acordo com o parágrafo 9º, inciso 1. O parágrafo 11 não há necessidade de se aplicar, porque não se ultrapassa aqui os 100% do valor do imposto, chega-se a 60%. Então, no nosso entendimento, realmente, o sujeito passivo está correto em se pedir a retirada do inciso considerado inconstitucional, porém, permanece ainda a qualificadora, e entendo que isso aqui é caso qualificadora, houve a entrega a destinatário diverso, documento inidôneo, caracteriza bem uma situação de qualificadora. Então, no nosso entendimento, concluindo, né, não houve nulidade, entendemos pela procedência do lançamento, concordamos com a multa inconstitucional, porém, entendemos que permanece aqui o parágrafo 9º, inciso 1, com 60% do valor do imposto, e entendemos também que não houve diligência. Então, esta é a nossa manifestação. Obrigado, doutora Valéria. Muito obrigada, doutor Carlos Augusto. Senhores conselheiros, necessitam de conferência? Eu queria só reiterar a fala da representação fazendária e trazer alguns pontos. A Corte Especial do TJ Goiás,
analisando o Código Tributário Estadual, declarou arguição de inconstitucionalidade da lei. O número do processo é o 177.185.82/2012, 809.0000, que declarou algumas capitulações de penalidade do Código Tributário Estadual inconstitucionais. Dentre eles, os que ultrapassavam 100% do valor do imposto, como era o inciso 12, do artigo 71, que cobrava a multa de 50% da base de cálculo, que dava bem mais do que 100% do valor do imposto. Por isso foi declarado inconstitucional. Quando a Receita Estadual propôs a alteração lá em 2017, foi aprovada em 2018 a lei adicionando ao normativo legal o parágrafo 11, aí deixa de ser inconstitucional essas penalidades, porque todas elas, quando da aplicação do parágrafo 11, estão limitadas a 100% do valor do imposto. Então, foi emitido um despacho da Procuradoria-Geral do Estado, despacho 193 de 2019, citando esse julgado, e que o sujeito passivo traz aos autos, né? Citando esse julgado aqui da Corte Especial do TJ, em que a conclusão de orientação é da inconstitucionalidade, né, dos incisos 71.3, 71.4 e 12 do CTE, até fatos geradores ocorridos até 31/12 de 2012, e do 71.12A, que é o caso desse auto de infração, de fatos geradores ocorridos até 15/1 de 2018. Por esse motivo, são raros os processos julgados no CAT em relação a essa inconstitucionalidade, porque são fatos geradores mais antigos, dos outros incisos de 2012 para trás e desse inciso de 2018 para trás. Aqui nós temos fatos geradores anteriores a essa, entre aspas, modulação. Por isso, aplica sim o que está no despacho da Procuradoria e, no meu entendimento, é o mesmo da Fazenda Pública, em que há que se retirar da penalidade desse auto-infração 71.12 e mantendo o parágrafo 9º, que é a qualificadora dos autos, semelhante ao que aconteceu num julgado reiterado, inclusive, pelo Conselho Superior, que ocorreu no processo 40.118.026.07192 desse Conselho Administrativo Tributário. Conferência encerrada. Doutor Francisco, com a palavra para que profira seu voto. Senhor coordenadora, nobres conselheiros, que tange a insegurança na determinação da infração, o arcabouço legal que baseou-se na laboratório de infração está correto e bem determinado, portanto, não há acordo. No que tange a diligência, no processo existem elementos para a caracterização do crédito tributário, e o sujeito passivo não trouxe elementos robustos para tal pedido, portanto, nego. No que tange ao mérito, vamos observar que encontra-se delineado na analisação aplicada conforme de idoneidade do documento fiscal, aquele que estiver cobertando mercadorias encontradas na posse de pessoa diversa da indicada com a sua destinatária, conforme o dispositivo do artigo 64, inciso 8º do Código Tributário Estadual. A acusação fiscal baseou-se nos artigos 64, 66, 67, inciso 1º da Lei 11.651. Portanto, findo-me que a exigência fiscal deve ser mantida, tendo em vista que o lançamento do crédito tributário cumpriu a exigência do artigo 160 do CTE. A defesa não apresentou argumentos ou provas que pudessem ilidir a acusação durante o contraditório, portanto, mantenho no mérito e que tanja a multa,
Estou de acordo com a exclusão do artigo 71, inciso 12, a linha A maiúsculo, do artigo 4 a exclusão do inciso da multa, no ensinar a qualificadora do parágrafo 9º, inciso 1º da Lei 11.651, colocando a multa no valor de 60, o valor da multa em 60%, o valor do imposto. É como eu voto, senhora coordenadora. Obrigada, doutor Francisco. Doutora Donídio, como o senhor vota? Eu vou votar em todos os pontos, como votou o relator. Esse auto-infração aqui é um auto bem característico aqui do Conselho Administrativo, em que o produtor rural promoveu saída de mercadoria de milho em grãos, só que esse milho não foi entregue ao destinatário constante da nota fiscal, conforme neste auto aqui faz prova a declaração assinada pelo o destinatário constante da nota, o senhor Fabrício Henrique Ribeiro, constante aqui na folha 5, o que faz essa nota tornar-se inidônea, então considera vender no mercado goiano, né? Inclusive foi corretamente aplicado o IVA de 30% aqui no valor dos produtos e cobrança do ICMS, essa é uma operação tributada, então corretamente calculada aqui pela autoridade fiscal que fez o lançamento. O sujeito passivo não trouxe nenhuma prova que entregou no destinatário que a nota estaria correta e também não vejo aqui nenhum caso de nulidade. Então, por esse motivo, eu voto pela procedência, pelo afastamento das nulidades e, como já tinha falado em conferência, da exclusão do 7112A da penalidade, mantendo o parágrafo 9º como qualificador. Obrigada, doutora Donídio. Doutor Valdir, como o senhor vota? Minha coordenadora, bom dia demais conselheiros, conselheiras, doutor Carlos, secretária Laura, eu acompanho o relator. Doutor Ricardo, como o senhor vota? De acordo com o relator. Anuncio assim o resultado do julgamento para o presente processo. A terceira Câmara Julgadora, por unanimidade de votos, rejeita o pedido de diligência formulado por parte do sujeito passivo, por unanimidade de votos, afasta a preliminar de nulidade da peça básica por insegurança na determinação da infração e, quanto ao mérito, conhece do recurso voluntário, nega-lhe provimento para confirmar a sentença singular que julgou procedente o auto de infração. E ainda, por unanimidade de votos, afastar a penalidade prevista no artigo 7112A, inciso 4 do Código Tributário Estadual, mantendo a multa qualificadora prevista no parágrafo 11, no parágrafo 9º, inciso 1 do artigo 71 do Código Tributário Estadual, destacando que o tema 1062 já está sendo aplicado por parte da administração pública no presente processo. Este é o resultado de julgamento para o presente processo. E sendo assim, na sequência, anuncio o item 2, processo 4012.20.13.38492, com recurso voluntário 1952 de 2024, em que é recorrente Divino Ramalho de Araújo, solidários, só um solidário, Fazendão, Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários. Relator do processo, o conselheiro Ricardo Batista Dutra, representante do sujeito passivo não se faz presente, e representante da Fazenda Pública, doutor Carlos Augusto Lins de Barros. Doutor Ricardo, quando o senhor estiver em condições, peço que profira o relatório, por gentileza. Pois não, senhora coordenadora. Consta dos autos que o sujeito passivo remeteu a mercadoria soja em grãos, acobertadas pelas notas fiscais, à empresa comercial atacadista sem termo de credenciamento. As remessas foram feitas pelas notas fiscais 399, 490, 838, 839, 1269 e 394. Essas notas foram emitidas aí nos meses de outubro de 2021, março de 22, maio de 22 e junho de 2022. Todas elas emitidas pelo destinatário
o mesmo aí arrolado como solidário nos autos. Emissões essas em desacordo com o especificado na legislação tributária, pois utilizou do benefício da isenção prevista no artigo 6º, inciso 78, a linha A, do anexo 9 do RCTE, sendo-lhes exigido, então, o ICMS juntamente com os acréscimos legais. Foi nomeado como sujeito passivo solidário Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Limitada, nos termos do artigo 46, inciso 5, a linha A da Lei 11.651/91. Em complemento, o autuante descreve que o produtor rural, sujeito passivo principal, efetuou vendas destinadas a comerciante atacadista e que este não possuía nenhum termo de credenciamento que dispensasse o ICMS nesta operação e ainda que este destinatário transferiu toda a soja adquirida sem nenhum beneficiamento interno para outra unidade no estado do Tocantins. Os autos foram instruídos aí com o relatório demonstrativo do ICMS e o espelho das notas fiscais. Intimado em primeira instância, somente o sujeito passivo principal apresenta defesa em prazo intempestivo, sendo lavrado o termo de revelia em relação ao solidário. Na peça impugnatória assinada pelo próprio sujeito passivo, as alegações foram, em resumo, as seguintes: nulidade por insegurança da determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa, mencionando que não há prova robusta do ilícito contra o contribuinte. Que a impugnante realizou a operação de venda de soja com isenção de ICMS, conforme o artigo 6º, inciso 78 do anexo 9, e que anexa aos autos contratos de compra e venda com a empresa Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Limitada. Que a impugnante não tem como fiscalizar a consignação falsa do destinatário comprador e que o fisco é quem autoriza a emissão da NFE checando o impedimento cadastral. Que a multa é exponencial, confiscatória e ofensiva à igualdade das partes, que é garantida pela Constituição. Solicitou, então, ainda em sede de impugnação, a nulidade do auto de infração ou a sua improcedência. Anexou aí 2 contratos de compra e venda. O julgador singular, ao proferir a sentença, rejeitou os pedidos de nulidade e, no mérito, conheceu do recurso e julgou pela procedência. Conheceu da impugnação, né? E julgou pela procedência total do auto de infração. Nas folhas 81/82, consta a intimação para recolher ou apresentar recurso em relação ao sujeito passivo principal. O AR foi devolvido ao CAD, conforme folhas 83, e em relação ao sujeito passivo solidário, a intimação foi por DTE com ciência automática. A par disso, em peça conjunta, o sujeito passivo principal e o solidário comparecem a essa instância cameral, onde apresentam aí recurso voluntário. E arguem, em sede preliminar, que os autos seriam nulos por incompetência funcional da autoridade lançadora, em face da ausência da ordem de serviço autorizando a execução da auditoria fiscal, conforme disposto no artigo 5, inciso 9 da Lei Complementar 104/2013, nulidade por ausência de intimação do sujeito passivo solidário para apresentar impugnação em segunda instância, haja vista ter sido intimado para apresentar recurso voluntário, nulidade por falta de motivação relativa ao solidário, aduzindo que este não teria nenhum interesse no fato gerador, alegou ainda o cerceamento do direito de defesa, tendo em vista o levantamento precário elaborado pelo autuante, bem como não observou ainda que da relação dos documentos fiscais apontada, há aqueles cuja operação não se realizou, seja por cancelamento, seja por desconhecimento da operação pelo destinatário. No mérito, alega que o destinatário é o estabelecimento industrial, junta espelhos cadastrais, aduz que a mercadoria fora corretamente remetida com benefício fiscal estabelecido no artigo 6º, inciso 78 do anexo 9º, restando, portanto, clara a licitude da operação realizada. Requer, assim, que seja declarada a improcedência do lançamento, não sendo este o entendimento, caso eventual débito fosse exigido, que deveria ser considerado o crédito presumido constante da IN 673/04, por determinação da instrução 1159/2013.
Resumir os pedidos na apreciação das nulidades do mérito e subsidiariamente pela aplicação da Instrução Normativa 1159/2013. Juntou documentos constitutivos do sujeito passivo solidário e procuração em nome deste. Nas folhas 113/119 consta a mesma peça protocolado como impugnação em segunda instância e anexou a mesma procuração somente em nome do solidário. Então, no dia 6 de dezembro, quando o PAT veio a julgamento na quarta Câmara do CAT, o então relator do processo arguiu suspeição, tendo sido sorteado um novo relator. No dia 17 de janeiro, já nesta composição, observando que não havia procuração nos autos em nome do sujeito passivo principal, nomeando como defensora a advogada constante dos autos, foi então aprovada a resolução para que as partes regularizassem a peça defensória com a apresentação de procuração e anuência com esta. E anuência com a peça, no caso. Em retorno de diligência, constata-se que não fora tomada providência alguma no sentido de se atender os termos da resolução expedida. É o relatório, senhora coordenadora. Obrigada, doutor Ricardo. Doutor Carlos Augusto, com a palavra para a manifestação da Fazenda Pública. Certo, obrigado. Há alguns pontos importantes aqui em relação à questão da última resolução que foi feita para intimar, caso o sujeito passivo principal, que é Divino Ramalho de Araújo, e este não compareceu aos autos, né? Então, em virtude disso, como a resolução não foi atendida, entendemos que, no caso, entendemos pela preempção do sujeito passivo principal. Então, restam as alegações do sujeito solidário da esfera cameral, e essas alegações seriam, primeiro, em relação à ausência de apresentação prévia da ordem de serviço, pedindo uma nulidade em relação a isso, um impedimento funcional. Entendemos que a auto-infração ele só é gerada a partir de uma ordem de serviço, né? Ela precede os lançamentos, procedimentos todos. Não tem como se fazer nada sem nenhum trabalho fiscal sem uma emissão de ordem de serviço. Então, primeiramente, discordamos dessa alegação. A questão da nulidade por ausência de intimação do solidário, no caso, houve sim a intimação, ele compareceu, tanto é que estamos aqui debatendo os pontos colocados pelo solidário, tanto que o sujeito passivo principal, no nosso entendimento, é perempto, então entendemos que não há nulidade por isso. Existe um questionamento da nulidade por falta de motivação da solidariedade. Aí, esse tema é interessante porque o sujeito passivo solidário ele vem alegando que deveria ser a autuação, o arrolamento no artigo 45, que fala da questão do interesse comum e que, de certa forma, estaria errado, está baseado aqui no 46, né? Porém, temos a previsão legal do artigo 46.5, a linha A, que fala que são responsáveis pelo pagamento do imposto qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto, que na condição de adquirente da mercadoria ou bem, o tomador de serviço, preste ou deixe de prestar a declaração ou informação de tal forma que, em razão deste ato, resulte, né, na falta de pagamento de imposto. Então, entendemos que o 46 está perfeitamente adequado. E para solidificar mais ainda a questão da solidariedade, foi arrolado também o parágrafo 2º. E o parágrafo 2º do artigo 46 fala que, quando a responsabilidade alcançar mais de uma pessoa, estas responderão solidariamente pela satisfação da obrigação tributária. Então, esse questionamento, que não haveria solidariedade no artigo 46 e sim no 45, ele está presente aqui no parágrafo 2º. Então, entendemos que está perfeitamente adequado aqui esse rolamento no artigo 46 do Código Tributário Estadual. Em relação também à nulidade por cesseamento, o participante alega aqui um levantamento impreciso, discordamos totalmente, estão todos os elementos aqui fáticos, levantamento, auditoria, que comprovam que é irregularidade. Também no mérito, o
ele alega que houve um levantamento impreciso, que a inscrição estadual seria de industrial. Não verificamos isso, nos autos constam como comerciante, não como industrial. E o último ponto seria a questão de se considerar o crédito presumido da instrução 673/2004 e já foi considerado na própria auditoria esse crédito presumido. Tivemos um julgamento em relação à jurisprudência, tivemos julgamento no dia 26/7, na 4ª Câmara, um processo muito parecido com esse, né, em que se considerou também essa compensação do valor, processo extremamente semelhante, foi considerado também procedente, mesmo as alegações de nulidade, né? Então, colocamos também esse processo do dia 26 com jurisprudência. Acredito que já é um tema pacificado. E os pontos mais polêmicos aqui no nosso entendimento seriam essa questão da perempção, essa questão do crédito presumido, que já foi aproveitado pelo próprio autuante, né? Esse pedido já foi atendido. Basicamente seria isso. Então, concluindo, a Fazenda Pública entende que não houve nulidade alguma, entende pela procedência do lançamento, já que foi absolvido, já foi considerado os créditos presumidos, questionados pelo sujeito passivo. Então, é isso, é procedência do lançamento e sem nulidade. E, então, essa é a nossa manifestação. Obrigado. Nós que agradecemos, doutor Carlos. Senhores conselheiros, necessitam de conferência? Sem conferência, doutor Ricardo com a palavra. Bom, trata os autos de venda de soja em grãos a estabelecimento que não promoveu nenhuma industrialização e este, ao final, destinou essa mercadoria a outra unidade da federação. Porém, antes de adentrarmos ao mérito, analisaremos as preliminares arguídas pela defesa. Ele arguiu lá ausência de ordem de serviço, né, o que incorreria aí numa incompetência funcional. Não assiste razão, pois na folha 7 consta a ordem de serviço, inclusive com a observação do motivo da emissão dela, né, que era aí o fato do destinatário não possuir nenhum termo de credenciamento. Cerceamento ao direito de defesa em razão de ser intimado para apresentar recurso voluntário, enquanto o correto seria impugnação em segunda instância. Conforme folha 49, o sujeito passivo solidário ele foi rével na primeira instância. E em que pese a intimação, porque aí ele já foi intimado do resultado da sentença, né? Então, em que pese a intimação constar para que ele apresentasse o recurso voluntário, verifique que este fato não lhe causou nenhum prejuízo. Caso não constasse nenhuma peça a ser apreciada em segunda instância, seria nossa obrigação uma diligência oportunizando a defesa a se defender. Mas não é o caso. Verifica apenas um lapso manifesto na intimação, sem nenhum prejuízo à parte. Houve lá uma intimação ao sujeito passivo principal para apresentar o recurso, né, em segunda instância, ou pagar, e para o sujeito passivo solidário, ele estava perempto e a intimação saiu com o mesmo dizer, apresentar recurso ou recolher, né? Então, aí ele vem e fala que há uma nulidade nesse caso. E eu rejeito essa alegação, porque foi oferecida, né? Nós estamos apreciando aqui as peças, não tendo nenhum cerceamento, supressão de instância, nada nesse sentido. Então, aduziu ainda que o levantamento seria precário, que não consta nenhum relatório, que não for observado o desconhecimento de operações por parte do destinatário. Ora, trata-se de um levantamento muito simples. Na folha 9 dos autos, consta o demonstrativo do ICMS apurado, consta nota complementar ao auto e todos os espelhos das notas fiscais objeto da autuação. Quanto ao desconhecimento da operação, observe que o levantamento se deu com base nas notas fiscais emitidas pelo próprio destinatário. E ainda a defesa não trouxe nada em relação a esse argumento para ser apreciado nessa instância cameral. Sendo assim,
ante a tais considerações, rejeita as preliminares suscitadas por incompetência funcional e por cerceamento. Quanto à preliminar de exclusão do solidário da lide, como já bem dito aí pelo Dr. Carlos, o solidário foi incluído nos autos com a fundamentação do artigo 46, 5, a linha A, parágrafo 2º da Lei 11.651. E aí, no voto aqui, eu fiz a transcrição do artigo, né, mas lá diz, são responsáveis pelo pagamento do imposto, qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto, que na condição de adquirente de mercadoria ou bem ou tomador de serviço, preste ou deixe de prestar declaração ou informação de tal forma que, em razão deste ato, resulte a exoneração total ou parcial do imposto. O parágrafo 2º diz que, quando a responsabilidade de que trata este artigo alcançar mais de uma pessoa, estas responderão solidariamente pela satisfação da obrigação tributária nos seguintes artigos e dispositivos. Um instantinho aqui. Obrigação tributária. Reputando aqui ao CTN, lá no artigo 124, diz que são solidariamente obrigadas as pessoas que têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. E aí, ainda temos toda a legislação em relação à substituição tributária da operação anterior, que consta lá no anexo 8º do RCTE. Eu vou ler apenas alguns dispositivos que eu trouxe aqui, porque, ao se falar em termo de credenciamento, né, pode não ser do conhecimento de todos, e aí o que que é? Por que que está sendo exigido, né, desse solidário o ICMS, né, porque que ele tem interesse no fato gerador, sim. Aqui diz o seguinte, que são substitutos, lá no artigo 2º do anexo 8º, são substitutos tributários assumindo a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido à operação interna anterior, os estabelecimentos industrial na aquisição dos seguintes produtos, efetuado diretamente ao estabelecimento produtor ou extrator, inclusive de suas cooperativas para utilização como matéria-prima em processo industrial. Então, tá, o industrial ele é um substituto natural pela operação anterior quando ele adquire grãos do produtor. E aí, o parágrafo 2º diz o seguinte, a substituição tributária prevista neste artigo aplica-se também às sucessivas saídas de um estabelecimento para outro estabelecimento industrial, desde que o destinatário seja autorizado mediante termo de credenciamento, conforme dispuser ato do secretário da Receita Estadual. E aí, o mais importante, a substituição tributária prevista neste artigo pode ser estendida também às saídas de produto agropecuário efetuadas por estabelecimento comercial que seja substituto tributário pela operação anterior com destino a estabelecimento industrial ou outro estabelecimento comercial, desde que o remetente e o destinatário sejam autorizados mediante termo de credenciamento, conforme dispuser ato do secretário da Receita Estadual. Então, tem vários artigos que eu trouxe aqui, mas o fisco observou que o estabelecimento destinatário era um estabelecimento atacadista e não tinha nenhum termo de credenciamento que o autorizasse a ser substituto tributário pela operação anterior, né? E aí ele emitindo notas para acobertar as aquisições feitas diretamente do produtor. Então, da leitura dos dispositivos transcritos, e aí são vários dispositivos, depreende-se que o sujeito passivo é obrigado ao cumprimento das obrigações acessórias, entre as quais a emissão da documentação fiscal em conformidade com a legislação. Pelo transcrito do anexo 8º do RCTE, o industrial é o substituto tributário natural pelas operações anteriores nas aquisições de soja. Entretanto, existe a possibilidade de o estabelecimento comercial assumir a condição de substituto tributário pelas operações anteriores,
mediante termo de credenciamento, firmado com a Delegacia Regional de Fiscalização de circunscrição do estabelecimento comercial, conforme previsto aí na Instrução Normativa 180/19, com o artigo 3º do anexo 8º do RCTE. Lá no artigo 14 tem a forma de apuração e pagamento também, que pode ser feito através de uma apuração englobada e também mediante termo de credenciamento. Então, foi com base na inexistência desse termo de credenciamento e na verificação da posterior saída do grão em operação interestadual, sem que o mesmo fosse industrializado e sem o respectivo pagamento do ICMS, que foi efetuada a fiscalização no solidário e produtores rurais que venderam a soja. Portanto, quanto à preliminar de exclusão do solidário da lide, manifesto-me também pela sua rejeição, haja vista restar demonstrado nos autos que o mesmo emitiu notas fiscais de entrada sem destaque do ICMS, usufruindo assim deliberada e irregularmente da isenção para industrialização prevista no artigo 6º, inciso 78 do anexo 9 do RCTE, bem como remeteu as mercadorias na mesma condição, sem industrialização e sem pagamento do imposto devido, contrariando, inclusive, o disposto na linha A deste mesmo dispositivo. Então, lá no artigo 6º, inciso 78, na linha A, diz o seguinte: o imposto dispensado na situação referida no caput deve ser pago pelo destinatário que realizar qualquer saída do produto agrícola sem que este tenha sido objeto de industrialização em seu estabelecimento, no prazo estabelecido pela legislação tributária. Então, ainda que ele estivesse cadastrado como indústria, se ele adquire essa soja utilizando o benefício da isenção e remete essa soja para fora do estado, sem nenhuma industrialização, o imposto deveria ser pago. Então, no mérito, conforme já bastante afirmado durante o argumento, com esses argumentos aqui, eu mantenho o solidário na lide, né, fica claro o interesse comum, resta claramente demonstrado. No mérito, conforme já bastante afirmado durante a argumentação em relação ao solidário, destaque que o lançamento refere-se à acusação de que o sujeito passivo remeteu mercadorias tributadas à empresa comercial atacadista sem termo de credenciamento, acobertado pelas notas fiscais de entrada emitidas pelo destinatário em desacordo com o especificado pela legislação tributária. Resta claro que, ainda que cadastrado como indústria, o destinatário, ao destinar qualquer produto agrícola objeto da isenção a outra finalidade, que não a industrialização, o imposto deveria ser pago por este. Subsidiariamente, a defesa pede a concessão do crédito presumido conforme a IN 673/04. Em atendimento a esse pedido, verifique que na folha 7 dos autos, ao fazer o demonstrativo do crédito objeto da cobrança, a autoridade autuante calculou 17% de CMS sobre a base de cálculo e aplicou sobre o resultado o percentual de 13% de crédito presumido, conforme o artigo 14 da IN 673/04. Finalizando o voto, observe que, em relação ao sujeito passivo principal, houve falha na representação dele. Haja vista não constar dos autos a procuração para a defesa representá-lo. E mesmo após a proposta de resolução visando sanar esta falha processual, esta não foi atendida. Sendo assim, arguo o não conhecimento do recurso voluntário em vista da não legitimidade da representação do sujeito passivo, nos termos do artigo 11 da Lei 16.469, e do não comparecimento do sujeito passivo principal nessa fase processual, ficando declarada a sua perempção, então. Diante do exposto, rejeita as preliminares de nulidade do auto de infração, sendo a primeira por incompetência funcional da autoridade lançadora, a segunda por cerceamento do direito de defesa, rejeita a preliminar de exclusão do solidário da lide e, no mérito, conheço da impugnação em segunda instância apresentada pelo solidário e nego-lhe provimento para manter a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Em relação ao sujeito passivo principal, deixe de conhecer o recurso voluntário e declara a perempção do direito dele nesta fase processual. É este o voto, senhora coordenadora, para apreciação de todos os conselheiros. Muito obrigada, doutor Ricardo. Doutor Henrique, como o senhor vota? Senhora coordenadora, primeiramente, eu parabenizo o voto do conselheiro Ricardo, muito bem fundamentado e detalhado, passou por todos os pontos do processo. Eu acompanho a posição dele, o voto dele. Realmente, as nulidades não procedem em relação a cessamento de direito de defesa, uma vez que houve um erro
no nome da defesa a ser apresentada, até pelo princípio da fungibilidade, né? Não importa ou não se ele denominou impugnação e recurso, ele entendeu a matéria foi recorrida, tanto que o voto ele foi muito bem fundamentado, né? Em relação a retirados solidários, o solidário decorre de lei, ele participou da operação, o mérito da autuação ela está muito bem consolidada e baseado nos fundamentos, né, e nas provas dos autos. Então, sendo assim, eu parabenizo novamente e acompanho o voto relator. Obrigada, doutor Henrique. Doutor Valdir, como o senhor vota? Acompanhe o relator, conselheiro. Conselheira Donídio, como o Com senhor o vota? relator. Senhores, sendo assim, anuncio o resultado de julgamento para o presente processo. A terceira Câmara Julgadora, por unanimidade de votos, rejeita as preliminares de nulidade do auto de infração, por incompetência funcional e por cerceamento ao direito de defesa. Também, por unanimidade de votos, rejeita a preliminar de exclusão do solidário da lide e, quanto ao mérito, conhece da impugnação em segunda instância apresentada por este, nega-lhe provimento para manter a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. E ainda, a terceira Câmara Julgadora, por unanimidade de votos, declara a perempção do sujeito passivo principal, não conhecendo do recurso interposto. Este é o resultado de julgamento para o presente processo. Não temos mais processos a serem apreciados na presente sessão e nem mais expediente. Declaro, portanto, encerrada e desejo aos senhores um bom dia, um excelente dia de trabalho, já convocando para a nossa próxima sessão cameral, dia 9 de agosto de 2024.